Obrigado, Fio. O ML ele é uma linguagem que a gente utiliza para ter técnicas, né? Modelos que a gente usa para organizar os nossos pensamentos, né? Organizar os nossos projetos. Eu citei um pouquinho aí com vocês, tá? Como eu organizo a minha vidinha aí, os meus projetos também, não só na área de desenvolvimento, tá? Então a gente vai hoje, tá? Dar uma olhadinha diagrama de casos de uso, tá? Ou uso de casos, né? Tem cada um usa de uma maneira. Então, pessoal, antes da gente fazer uma introdução dele, tá? Então, quando eu pego um diagrama de uso de casos, é isso daqui, ó. Gente, aqui eu não sei se vocês estão escutando, acho que não dá para vocês escutar. Mas eu moro aqui num bairro que eu tenho uma lanchonete aqui do lado da minha casa, é pertinho aqui, é esquina em cima. E eles fizeram aquela parceria com aquele trem daquele, como chama aquele negócio lá, aquele caminhão furacão lá, aquele negócio, né? E aí além do cara fazer um barulho do trem, não deixa abaixo o som não, todo sexta e sábado. Pior que as músicas é ruim, cara. E eles vão até 11 horas da noite, que essa for fé. Então vamos lá, pessoal, olha aqui, ó, isso daqui, né, é um diagrama de uso de casos, tá? Então ele tem toda uma logística para construir ele, uma técnica, tá? Então eu tenho as entidades chamado cliente, pessoas, funcionários, vendedor, caixa, tá? Então isso daqui, nesse caso aqui, né? Ele, ou também podemos chamar de atores, né? Que vai representar os papéis aí. E cada um vai ser as suas classes, suas ações, tá? Então, quando eu começo com o cliente, né? Ele vai ter uma função. Eu não vou explicar tudo aqui agora, só para vocês verem, tá? O vendedor ele acaba sendo o funcionário, tá? E então o caixa, tá? Ele também está ligado ao funcionário. Então dentro de funcionário eu tenho as subdivisões, né? Entre vendedor e caixa, tá? Aqui o meu cliente e todos eles estão na classe pessoa, no grupo pessoas. Todos são uma pessoa, tá? O cliente ele não é vinculado a ninguém, ele só é vinculado no grupo principal chamado pessoa, né? Quem pensou nesse modelo aqui, né? Eles criaram essa classe chamada pessoa, tá? Esse autor aqui, e ele engloba um grupo, tá? Entre funcionário, vendedor e assim por diante. Então vamos só analisar para vocês verem que não é difícil, tá? Então aqui, ó, eu vou solicitar o produto, né? Então sistema de controle de estoque, ele solicita o produto, tá? Então quando ele solicita eu faço o include é a inclusão, né? O usuário, né? O cliente ele incluiu uma informação no sistema, tá? Ele vai solicitar lá, por exemplo, um tênis, tá? Então ele escolheu, por mais que já está cadastrado, mas ele fez uma escolha, ele mandou uma entrada, tá? E aí, pessoal, qual é o caminho, né? Então primeiro ele vai comprar, é um controle de estoque, então eu solicito o produto para verificar se tem no estoque, legal? Então é assim, ele vai solicitar, vai verificar se tem essa disponibilidade, tá? Quem vai verificar para ele, né? O vendedor, tá? Então ele vai verificar essa disponibilidade, beleza? Se ela existir, né? Então é assim, galera, aqui ele não vai incluir nada, tá? Ele só vai verificar. Então quando eu verifico essa disponibilidade, tá? Ele vai vincular o produto, né? E ele vai incluir os itens aonde, tá? Ele vai também, ó, aqui tem uma outra função.
ele vai incluir os itens para emitir o pedido. Mas eu só emito o pedido se eu verifiquei a disponibilidade. Mas aqui tem uma ação, ó. Porque quando eu verifico, eu solicito o produto, verifico a disponibilidade. Legal? Aí eu vou vincular o produto, né, para poder incluir esse item, tá? E assim por diante, né? Então assim, não precisa ser só um produto, pode ser vários. Ele vai verificar e vai vincular esse produto. Ele vai verificar e vai vincular esse produto e ele vai emitir o pedido, tá? Quando ele emite o pedido, galera, ele não precisa ser uma sequência, tá? Mas quando ele vai emitir o pedido, ele vai incluir aonde? Para efetuar o pagamento, tá? E aí, para efetuar esse pagamento, eu tenho duas ações aqui, né? Que seria efetuar pagamento à vista e efetuar pagamento a prazo. Depois que eu escolhi, ele vai efetuar o recebimento. Quem que efetua o recebimento? O caixa, tá? Quem efetua. Legal? Então, efetuou o recebimento, tá? Ele vai emitir o cupom fiscal, mas na hora que ele emite o cupom fiscal, ele tem duas ações para seguir. Ele tem a baixa no estoque, a entrega do produto, tá? E aí o cliente vai receber o produto, tá? O cliente também efetuou o pagamento antes, ó. Então, algumas ações são ligadas ao cliente. Outras ações, por que não são ligadas, galera? Porque aí é o sistema, né? É o banco de dados. Ele não tá. Quando eu vinculo o produto, o cliente não sabe o que está acontecendo. Isso daqui é escondido dele. É escondido assim, ele não vai ver esse processo, tá? Peraí, gente, deixa eu encher minha garrafinha aqui, porque meu Danone acabou. Aí, então é assim, essa questão aqui, ela é interna, ele não envolve com essa entidade, a gente pode falar até entidade externa, tá? Então isso daqui é uma funçãozinha, uma classe interna, né, desses controles. Agora, todos esses que estão até com cores diferentes, tá? Porque eles estão relacionados a um autor, tá? Ele está relacionado a um autor. Então, pessoal, né? É uma coisa bem lógica, bem simples, né? E aqui, ó, ele vai receber o produto, aqui vai dar a baixa de estoque, atualiza a quantidade de produtos no cadastro de produtos. Também não é alguém que vai fazer isso, é o sistema. Ele não está relacionado a uma pessoa. Tá? Então, professor, mas isso é tranquilo, tá? O modelo de caso de uso, mas aqui é tranquilo quando a gente pega um exemplo para explicar e eu não preciso mudar esse fluxo. Então, aqui por isso que fala modelo de caso de uso, é um modelo de caso. São os casos, né, entre aspas, assim, falando mais, uma maneira mais simples, são os casos que eu encontro dentro do meu sistema, tá? Então, é assim. Depois que eu explicar a primeira atividade que vocês vão fazer no grupo de vocês, tá? Eu vou separar. Quantos grupos vocês têm mais ou menos? Vocês sabem? Eu acho que dá uns 4 grupos, Robin. 4 de 4. Tá. Então eu vou separar 4 casos diferentes, tá? E aí a gente faz um sorteio aqui rapidinho, né? Ou vocês se escolhem. E aí cada um vai montar um, tá? Porque aí a gente começa a montar o nosso projeto. Então a primeira coisa que a gente vai pensar é o modelo, né, desse caso de uso, tá? Que a gente trabalha dentro da UML. Então aqui, pessoal, eu vou deixar disponível para vocês, tá? A explicaçãozinha. Eu já fui direto no final, tá? Porque eu acho que é mais fácil para a gente entender. Então, pessoal, eu tenho aqui o sistema em si, que é o comportamento, tá? Eu tenho a definição dos atores, né, que são esses agentes externos, né, que fazem o sistema, a função de o sistema agir, tá? Os casos de uso e o diagrama em si, tá? Então, pessoal, comportamento do sistema, aí vai ter a parte teórica, tá? Comportamento do sistema em desenvolvimento é o que funcionalmente deve ser fornecido pelo sistema. O que ele vai fornecer pelo sistema, tá? É o controle de estoque.
Mas o controle de estoque de uma empresa, ele é movido por algumas ações, ele não é direto. Ah, peguei o produto e levasse no estoque. Não, aqui é um estudo de caso. Tá? Quando vai haver a alteração nesse sistema? Né? Quando vai haver a alteração nesse estoque? Tá? Quando vai haver? Então ele vai haver quando eu executo o controle de estoque, mas esse sistema só vai acontecer quando eu vender o produto. Então aqui é uma venda, mas teria um outro caso que eu poderia fazer aqui, quando o fornecedor entrega o produto. Tá? Então aqui é uma etapa, aqui nós estamos vendendo. Então assim, o meu estoque ele pode ter duas condições ou até mais, mas uma é da venda e a outra é da entrega das mercadorias, tá? Mas dependendo do que for, se a mercadoria for vencida, né, se ela está quebrada, né, aí eu também tenho que dar baixa no estoque. Mas qual é o procedimento? Qual é o fluxo? Eu vou jogar lá fora, tá? E eu não preciso avisar ninguém, eu só dou baixa no estoque? Então não, ele tem um fluxo. Como é que vai ser feito? Quais são as etapas? Quais são os casos que a gente vai ter que fazer, tá? Então é assim, quando a gente define o que nós queremos, né, que nós damos o nome aqui de comportamento do sistema, né, para a gente ter esse modelo desse caso, tá? Funções pretendidas do sistema. Então assim, uma das funções pretendidas do sistema, né, aqui chama-se função, ó, tá? Uma função, por exemplo, solicitar um produto, tá? Para comprar, por exemplo. E para que tudo isso aconteça, né, aqui os casos de uso que nós falamos, nós precisamos dos agentes. Aqui tem alguns autores dão nome de agente, alguns dão nome de vizinhança, tá? Né? Outros dão nome de autores, tá? Outros dão nome de entidade e assim por diante, tá? Então é assim, a gente vai usar aqui como atores, tá? E o relacionamento dos casos, né? Entre os casos e entre os autores. E aí, por isso que aí a gente forma o diagrama de casos, né? De casos de uso, tá bom? De uso do meu sistema, tá? Para acontecer nesse exemplo aqui, um controle no estoque, por exemplo, tá? Então, pessoal, é assim, é bem simples, né? Ele tem por isso que eu comecei no exemplo para vocês. Eles têm as explicações, né? Mas ele assim, é simples de se entender, tá? Mas quando a gente começa a construir, imagina um sistema grande, né? Aqui no controle de estoque eu já separei em 3 fases, né? Então vocês teriam que fazer 3 estudos de caso, tá? Agora, olha, aqui por exemplo, é o que eu falei para vocês, ó, a extensão daquele processo, tá? Ele tem essa extensão. O que é aí? A questão da devolução, tá? Devolver o produto, o cliente não gostou. Olha, é outro caso do estoque. Então, assim, o estoque ele não vai ter só um, vai ter vários, né? Ele nem tinha comentado desse aqui. Então, ele vai devolver o produto. Então, quando ele devolve o produto, ele vai incluir para atualizar o estoque, tá? E vai informar qual é a situação do produto, tá? Na atualização do estoque, beleza? Então o usuário devolve e cria uma ação, tá? Aí se tiver uma situação bacana, ele vai efetuar a troca, tá? Efetuou a troca, tem que ter outra baixa no estoque, tá? Agora se ele não efetuar a troca, ele vai receber o ressarcimento, tá? Ele vai receber o ressarcimento. Então, galera, presta atenção. Olha como isso é importante, muito importante para quem desenvolve, tá? Para quem vai receber a informação do projeto. Antigamente a gente falava, o nome que se dava, né? É analista de sistemas. A gente analisa o sistema e eu entrego para o programador. Na hora que o programador recebe isso daqui, tá? Para ver qual que vai ser as logísticas, ele já sabe o que ele tem que fazer no sistema. O que ele tem que fazer não, como é que funciona o sistema, tá? Mas lembrando que cada um aqui vai ter um banco de dados, então também a gente vai ter que ter dentro dessa OML e fazer lá a entidade de relacionamento, tá? Então, galera, né, a gente tudo começa por onde? Pelo estudo de caso, tá?
Então, o papel mais importante de um modelo de caso é o da comunicação, foi o que eu acabei de falar para vocês, tá? Veículo usado pelo cliente, usuários finais e desenvolvedores para discutir a funcionalidade do comportamento do sistema. Então, é assim, na entrevista, tá? Inclusive é o que eu estou ensinando, é o que eu achei que eu estava fazendo com vocês, tá? Mas a outra galera, como já viu o ML, nós estamos, como é que vamos modelar isso agora, né? Então, assim, a entrevista, o nome que nós damos hoje para eu descobrir o que eu preciso para o meu sistema é briefing, né? Que seria resumo. Depois nós vamos ter uma discussão, mudou os nomes, hoje é mais bonitinho, mais chique, tem um brainstorm, né? Que é para discutir todo esse processo e assim por diante, tá? Então, assim, aqui a gente já está indo para o direto, mas existem técnicas para eu chegar nessa comunicação, tá? Então, eu estou fazendo isso lá na disciplina do 6º ano, tá? O modelo de caso de uso é iniciado na fase de concepção, né, onde eu vou definir os atores e os casos de uso. O modelo de caso de uso, né, ele pode ser mudado, tá? Ele vai ser mudado conforme o meu sistema vai evoluindo, conforme ele for aumentando. Então ele vai ser mudado em algum momento, tá? Porque ele não é estático, ele é dinâmico, tá? Então aqui, tá? Ele tem, por exemplo, o modelo de caso de uso, outro modelinho aqui, tá? Então é assim, disciplina, né? Ela tem a iniciação dessa disciplina, a elaboração da disciplina, tá? E aí eu vou, esse daqui é muito complicado, eu não gosto desse daqui não, tá? Desse modelo, mas eu defino as etapas, né, que vai acontecer nessa fase de interação. Então esse aqui é o modelo também, tá? Aí a questão da importância dos negócios, dos requisitos, análise de design, implementação, tá? Algumas fases para que isso aconteça, tá? Então assim, eu vou modelar o negócio, vou fazer o requisito dele, tá? A análise do design dessa disciplina, a implementação dela e assim por diante, são as fases que eu vou ter para ser cumpridas, tá? Mas, como eu disse para vocês, eu prefiro aquele outro modelo que eu acho que é mais fácil de interpretar, tá? Visualmente falando também, eu acho que ele nos traz uma facilidade de interpretação, tá? Então, pessoal, atores, fácil de entender, tá? Representa alguém, né, que vai interagir com o sistema. Então, o vendedor, o cliente, o caixa, né, todo mundo que interage nesse movimento, tá? Mas não fazem parte do sistema. Ele utiliza o recurso e ele alimenta, ele permite desenvolver o sistema, tá? Então, quando eu crio um projeto, né, que eu vou trabalhar com pessoas, tá, pessoal? O ator é a parte principal. Mas professor, mas você tá meio doido aí, né? O projeto é só com pessoas. Não, o projeto não é só com pessoas, né? Então eu tenho uma máquina lá na empresa, né? Uma extrusora, por exemplo, né? Extrusora é o nome que o pessoal da indústria dá para as máquinas. Por exemplo, eu preciso fazer um processo de ficar tampando um produto, tá? É uma extrusora, então vai passando aquele produto, ele vai, tá? Então é assim, existe um sistema lá, de repente assim, o tempo que eu posso mudar. Mas se não tiver esse sistema, eu quero que ela mude, ela é uma máquina cara, a empresa investiu, mas agora vai mudar. A produção estava, ela estava programada para ser de 10 em 10 segundos, agora eu quero de 5 segundos. Tá? E aí, pessoal, eu vou fazer um projeto para a máquina, mesmo que, né, eu dependo do quê? Dependo da produção, que também tem pessoas, tá? Mas elas não alimentam o sistema. Isso é uma ação, tá? Ela não está alimentando o sistema. O que alimenta o sistema é a comunicação com a máquina, tá? Elas são agentes de ação, de ação, mas elas não alimentam o meu sistema. Ela não mexe naquele sistema da máquina, tá? Ela vai interferir,
né, na ação. Se, por exemplo, demora para vir, não tiver a produção correta com o tempo da máquina, tá? Eu vou atrapalhar o desenvolvimento, mas eu não tenho nada com o sistema. Então, um sistema necessariamente não é só para lidar com atores, tá? Mas, como a disciplina de vocês é voltada para a web, né, a gente trabalha com atores, a gente trabalha com agente externo que vai influenciar no meu sistema, mas ele não é o sistema, tá? Beleza? O ator, tá? Ele tem a função de fornecer informação e de receber informação, tá? E também pode ser fornecer e receber, fornece e recebe, tá? Pode ser as duas ao mesmo tempo, legal? Um ator não pode representar mais de uma missão. Então, assim, eu não posso ter lá no meu sistema de caso um ator que representa o funcionário e cliente ao mesmo tempo, tá? Tem que ser separado nas regras aí da modelagem de caso, né? Os nossos atores, né? Vai ter uma entidade para cada um, funcionário, cliente e assim por diante, tá? Tipicamente, esses atores são encontrados na definição do problema, em conversas com clientes e especialistas em domínio do problema, tá? Então, assim, todo projeto é um problema. Eu quero controlar o estoque. Então, qual é? Vocês vão fazer o TCC, né? Para vocês definirem o título do TCC, eu preciso fazer uma pergunta. O que eu quero resolver? O que está acontecendo, tá? Ou resolver que eu falo, o problema ele não precisa, nesse caso aqui, tá? Dentro de sistema, o problema ele não é só problemas de coisas negativas, tá? Eu quero aumentar minha produção, eu quero controlar o meu dinheiro, tá entrando mais recurso, eu quero entender como é que funciona esse sistema, né? De repente, quando tem um lucro maior, eu quero que ele reserve uma fatia maior lá no caixa da empresa, né? Na questão aí, não vamos falar caixa 2, né? Mas assim, no capital da empresa, né? Então, ele, por exemplo, né? Um exemplo besta aí, mas assim, esse problema não é só uma coisa ruim, tá? Mas assim, tem que ter as conversas, cliente e especialista do problema, tá? Para a gente entender. Então, galera, por exemplo, matricular o aluno na escola é um problema? Ruim para a escola? Não é ruim, tá? Não é ruim. Então, pessoal, para identificar os atores, ele tem algumas perguntas que são bacanas que a gente utiliza, tá? Então, assim, quem está interessado numa necessidade, em certa necessidade, tá? Onde na organização o sistema é usado? Quem se beneficiará com o uso do sistema? E assim por diante, tá? O sistema vai se interagir com o sistema legado, com outro sistema, né? Então é assim, essas perguntas elas têm que ser respondidas antes de que eu começo a criar o meu estudo de caso, tá? Então assim, toda vez que eu vou criar um projeto, qualquer técnica, tá? Eu não posso ter dúvidas. Então as perguntas são para tirar as minhas dúvidas, eu já vou direto nesse processo, tá? Então assim, na UML, um ator é representado com um homem palito, tá? Então é assim, esse símbolo, eu quero colocar outro. Não, gente, quem inventou esse modelo, tá? Ele traz pra gente nas literaturas que seria esse símbolo, tá? Então assim, essa notação da UML tem regras nos seus símbolos, não é qualquer um, tá? Não é qualquer um. Então, os atores, documentação de atores, né? Uma breve descrição para cada ator, né? Ele vai definir e adiciona o seu modelo. A descrição deveria identificar o papel que o ator desempenha, tá? Então aqui, ó, já está falando a identificação dele, né? Aqui não, aqui é só o exemplo, mas cliente, professor, tá? E aí nós temos, né, o que ele faz. Então assim, é bem tranquilinho.
Caso de uso, a definição formal para um caso de uso é: um caso de uso é uma sequência de transações executadas por um sistema que produz um resultado mensurável de valores para um ator em particular, tá? Então, o caso, né, ele surge devido ao tipo do autor que eu tenho. Tá? Então, esse caso ele vai surgir, por exemplo, o caso do cliente é um, o caso do vendedor é outro. Caso de uso, modelagem, né, é um diálogo entre o ator e o sistema. Eles representam a funcionalidade fornecida pelo sistema. Coleções de casos de uso para um sistema constituem todos os caminhos, tá, definidos na quais os sistemas podem ser utilizados, tá bom? Também para eu identificar as tarefas de caso de uso, né? Esse caso de uso nós podemos falar aqui, né? Esses são os casos de uso, ó. Tá? Solicitar produtos, efetuar pagamento à vista, isso é um caso de uso, tá bom? Isso é um caso de uso. Então, para eu identificar esses casos de uso, também vou fazer algumas perguntas, tá? Qual é a tarefa que esse ator vai executar no caso de uso, tá? E assim por diante, tá? Então, assim, depois esse slide vai estar para vocês darem uma lidinha aí, não precisamos ficar lendo um por um, tá? O caso de uso em um ML, tá? Ele é representado com uma figura oval contendo o nome do caso, tá bom? Então é assim: venda, tá? Compra, pagamento e assim por diante, tá? Mas só para corrigir uma coisa, ó, gente. Aqui, ó, o caso de uso é vincular o produto. Ele veio o caso de um uso, tá? Seria o vincular produto, ó, seria esse daqui. Ele vem, o cliente vai fazer a sua solicitação e vai gerar um caso de verificar, né, de emitir o pedido, de incluir os itens, né? Isso é o que está incluído dentro do sistema. Agora, tá? O caso de uso dele, né, que constitui uma regra, tá? Que seria o usuário, gerenciar o usuário, por exemplo, tá? E aí ele já é representado de maneira diferente. Então, empacotar funcionalidades, né? Criar apenas um caso de uso. Então, tá? Aí, ó, aqui eu tenho realizar saque, consultar saldo. Aqui, nesse modelo, ele separou, tá? Esses casos de uso. Então, aqui o verdinho ficou o que é feito pelo ator, tá? Aqui o em branco, o que é feito pelo sistema, tá? Mas são tudo casos também, tá? Casos de uso. São todos eles casos de uso, tá? Então, assim, o diagrama de caso de uso: o cliente realiza o saque, o cliente ele consulta o saldo, o gerente abre a conta, o gerente vende o seguro, tá? E assim por diante. Certinho, pessoal? Então vamos fazer o seguinte, ó, né? Já são 10 horas. Na próxima, não, rapidinho. Vamos continuar. Deixa eu só terminar, tem mais 6 slides e nós já encerramos, né? Porque aí na próxima aula a gente já vem com a prática, a gente faz uma simulaçãozinha junto aqui, mostra o programa que a gente pode usar, tá? E aí a gente já começa a fazer esse diagrama de caso de uso, que aí vai ser a atividade da semana que vem, que aí eu deixo aberto durante o resto da semana, e aí vocês podem terminar na sexta, tá? Então, o diagrama de caso de uso. Cada sistema normalmente tem um diagrama de caso de uso principal. Depois, os diagramas secundários. Foi o que a gente mostrou aqui, ó. Eu tenho uma situação principal e aqui eu vou ter um secundário, tá? A gente pode falar também em extensão, tá bom? E que seria a questão aqui, ó, da devolução. Mas essa devolução só existe se eu tiver a solicitação. Se não tiver a solicitação, se não tiver esse fluxo, nada feito. Tá? Então, assim, eu nem vou ficar no exemplo também, porque eu acabei de mostrar o exemplo para vocês, bem tranquilo. Tá? Aqui também, ó, empréstimo de exemplares de uma biblioteca, né? Então aí a gente vai identificar os atores, tá?
Depois descreva brevemente o que esses atores vai fazer. Identificar os usos de casos e depois criar o diagrama. Tá? Então, identifique os autores, descreva brevemente o que eles vão fazer. Tá? Isso vai ficar no projetinho lá. Identifique as funcionalidades, identifique as relações que tem os autores e as funcionalidades. Separe diagramas que possuem assuntos similares. Tá? Então, aqui é o modelo que eu acabei né, aqui ele está mais completinho, tá? Mas aqui tem um modelinho do que eu já falei para vocês, tá? Então bem tranquilo. E aqui aqui é o que eu vou falar na próxima aula. Vamos ficar tranquilinho, tá? Que vai ser um modelinho para vocês trabalharem e depois a gente continua. Certinho, galera? Tem alguma dúvida? Beleza, professor. Certinho, pessoal? É bem tranquilinho, tá? O Vitor perguntou como é que eu tava lá atrás, eu nem vi, viu, Vitor? Tá? Alguém tem alguma dúvida? Bem tranquilo, né? Bem assim. Eu acredito que assim, quando o projeto é grande, ele é complexo, tá? Mas é fácil de entender, tá? É bem tranquilo de entender. É uma parte assim. Quem chegou aqui em projeto e achou, nossa, eu vou programar, né? Quem já teve a aula nesse sistema aí lá no curso técnico, os meninos sabem que é nesse momento. Mas depois a gente vai implementar algumas coisas para ficar mais dinâmico, tá? Deixa eu só parar de gravar para eu falar um negócio aqui para vocês. Espera aí.